Nós, além da perda, né, do meu pai, nós tivemos que... Meu irmão teve que fazer a sepultura, e o que já pesou bastante, né? E foi meu irmão, meu cunhado, foi fazer a sepultura. E no momento do sepultamento, eu acho que é o momento mais pesado para todo aquele que perde alguém. Tá difícil de falar, né? No momento do sepultamento, meu pai, meus irmãos tiveram que descer ali o corpo do meu pai à sepultura e tiveram que também, né, fazer o trabalho de cobrir ali a sepultura. Eu não falo pela questão do trabalho em si, mas pelo momento, que é um momento de dor. E isso pra gente gerou como um descaso completo da parte, né, do prefeito de Barra de São Francisco. Digo que até de uma certa parte dos vereadores que podem estar correndo atrás disso, lutando, a gente elege para que eles possam cuidar da comunidade e ter o mínimo de sensibilidade. Porque o momento da perda, o que eu passei, o que a minha família passou, eu não desejo para mais ninguém. Eu, graças a Deus, não tenho inimigos, mas se tivesse, eu não desejaria para o meu pior inimigo. Porque é uma dor muito grande. É muito difícil a gente sepultar um familiar. E principalmente nesse momento, você ter que fazer isso ali, você vê alguém descendo seu pai à sepultura e cobrindo ele de terra é difícil. Quando você tem que fazer isso, se torna pior ainda. É muito dolorido, é muito sofrimento. E eu falo até que meu irmão, ele passou mal, porque além do peso da dor, o trabalho que ele teve que fazer. Então juntou ali não só o esforço físico, mas o esforço emocional, psicológico que ele teve que fazer para conseguir executar essa tarefa. E isso é o que está assim, machucando ainda mais a gente. Como eu falei para você, eu tenho o consolo de saber que meu pai descansou no Senhor. Mas a dor é uma coisa inevitável, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos fracos. E essa dor é muito grande. Juntando com esse descaso, ela se tornou ainda maior. Tá muito difícil. Eu não sou moradora aqui de Barra de São Francisco. Já foi, né? Já fui. A minha mãe é moradora daqui. A minha irmã e meu irmão são moradores daqui. Tenho tios, tenho primos, tenho muitos amigos. E o que o pessoal comentou lá na hora, nesse momento de vocês terem que fazer isso? A respeito desse descaso. É muito difícil ver isso. O comentário geral, no momento, a gente não consegue estar muito perceptiva a tudo que acontece nesse momento, né? Mas o que eu ouvi foi que o descaso foi muito grande, que foi uma falta de respeito muito grande com a família. Isso só se vê em Barra de São Francisco. Foi o que eu ouvi. Isso só se vê em Barra de São Francisco. Então, no momento, eu prefiro falar um pouco menos do que falar aquilo que não precisa, né? A gente tem que ter cautela também no nosso falar. Mas o momento que eu tenho a dizer é isso. Eu sinto que o descaso com a minha família no momento foi muito grande e eu não quero. Eu peço, por favor, às autoridades de Barra de São Francisco, não deixe outra família passar pelo que a minha família passou e está passando. Não é fácil. Tá doendo muito. Tá doendo muito. Não tem palavras que possa expressar o tamanho da dor que nós estamos sentindo. De ambas as partes. Da perda
e também do descaso. Olha, Flaviana, a gente está aqui, né, também nessa dor, né? Eu fiquei ali triste pelo que o Valtair escreveu e mais triste ainda quando eu vi que realmente era o seu pai. Você mudou para Vitória. Eu lembro quando você falou comigo desse varão valoroso que você encontrou, está aqui. E quando eu li você ali, eu falei, meu Deus, o homem é o pai da Flaviana. Então, e depois você falou que viria aqui, chegou aqui, começou a falar, eu não pude deixar de falar sobre isso aqui. Então, realmente é uma coisa muito difícil. Né? O nome da sua mãe eu esqueci, ela falou comigo. Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, foi difícil, né, Dona Maria? Foi muito difícil para mim. Principalmente, eu até saí quando eu vi meus filhos descendo o corpo do pai naquela sepultura, recobrindo com a terra, em planto de choro. Os meninos falaram assim, pai, que tristeza a gente ter que jogar essa terra aqui em cima do Senhor. Mas não temos como fazer, nós temos que fazer assim, né? Não tem outra pessoa para fazer. Aquilo tá doendo demais, cara. Tá doendo muito ver meus filhos enterrando o pai deles. Bom, a gente vamos fechar aqui porque tá bem complicado, tá bem difícil, né? A gente conversar mais sobre isso. Eu, em nome de todos aqui da Jovem Barros, ouvintes, as pessoas que estão realmente, acho que todos, né? Triste nesse momento, não é fácil perder um ente querido e ter que chegar nessa situação, né? Mas que Deus conforte o coração de vocês, né? O luto, como eu disse hoje, ele é eterno, vai ficar mais eu acho que a dor fica, né? O pensamento, o sentimento. Vocês gostariam, sei lá, o que vocês gostariam de falar agora para a autoridade? No caso, a autoridade máxima do município é o prefeito. O que vocês teriam, assim, para poder falar ou pedir, ou sei lá? Eu posso ler o desabafo do meu irmão? Pode, eu iria ler, mas você que é irmã, você vai estar como se fosse ele, né? Porque você está doendo, se está doendo na minha carne, imagine em você. Esse foi o desabafo que meu irmão deixou, né, no Facebook. Você conseguiu ler também, né? Eu estou vendo que você está bem emocionado. São as palavras que ele deixou e eu quero deixar isso registrado porque é o que eu penso. Quero deixar expressado a falta de respeito e o descaso da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco em relação aos habitantes e eleitores de seus municípios. Ontem, dia 17/7/2017, fui informado do falecimento do meu herói, meu exemplo, meu pai. E hoje, dia 18/7/2017, tivemos o doloso desprazer de sermos obrigados a cavar a sepultura do nosso pai e colocá-lo no túmulo. E nós, os próprios filhos, tivemos que jogar a terra e fechar o túmulo do nosso pai. Que Deus tenha compaixão desse prefeito desgraçado e que seus filhos não tenham que passar pela mesma coisa que passamos hoje. E o que eu tenho a dizer, Faé, que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, que Deus tenha misericórdia do prefeito de Barra de São Francisco. E eu espero de coração que a família dele não tenha que passar pelo que nós passamos. Eu espero do fundo da minha alma que a família dele não sofra, que os filhos dele não tenham que descer a sepultura assim como nós descemos o nosso pai. Flaviana, olha, a gente vai fechar aqui, porque realmente
realmente está ficando muito difícil. Ontem tivemos a perda do Dudu, do filho do Dalton. Hoje, mais uma vez, eu vi o enterro passar aqui, porque a gente tem a visão panorâmica aqui. E hoje fiquei sabendo dessa notícia do seu pai, que ficou triste para mim. E hoje, né, saber desse acontecido. Realmente é bem difícil, é bem doloroso. Como eu disse, que Deus abençoe a vida de vocês. Como você escreveu, quando eu via na sua matéria ali, você escreveu: Deus deu, Deus para si o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe e conforte o coração de vocês e que não só a família dele, mas a família de ninguém possa passar por essa situação novamente. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.